Bom estarmos aqui cultuando ao Senhor. Amém? Eu tenho certeza que você está desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Porque assim é a vontade do nosso Deus. Amém? Você trouxe aí a sua Bíblia? Amém. Graças a Deus. Então vamos abrir lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Em Tiago, capítulo 3. Nós vamos falar sobre o poder das palavras. Amém? O poder das palavras. Amém? Deus tem colocado no meu coração, irmãos, esse texto bíblico para nós estamos ministrando aqui na noite de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos orientar e nos direcionar para que a palavra dele seja ministrada conforme a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Você abriu aí Tiago capítulo 3? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pormos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Irmãos, eu quero estar falando um pouco desse tema, o poder da palavra, né? O poder das palavras. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me mostrou algumas coisas que não é tão assim desconhecido de todos nós, mas é um alerta para nós, filhos de Deus, né? Nós vamos falar aqui a respeito da palavra, né? Nós vamos falar daquilo que nós pronunciamos, daquilo que nós falamos. E para começar, irmão, nós temos que entender que as palavras que usamos, elas podem causar bem ou mal. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender e aprender, que as palavras que nós falamos, as palavras que nós usamos, elas podem causar bem ou mal. E aí, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós todos sabemos disso. Nós precisamos cada vez mais nos policiar naquilo que nós falamos.
Porque a palavra de Deus, né, aqui está dizendo que a língua, né, nós podemos ver aqui a partir do versículo 10, eu gostaria que você lesse comigo de novo. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então você observa aqui que o apóstolo Tiago, ele tem essa preocupação de passar para a igreja, essa maneira de nós expressarmos as palavras. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa palavra, as palavras que nós usamos, ela pode causar bem ou mal. Uma palavra que nós proferimos a uma pessoa pode abençoar ela, pode fortalecer ela, ou também pode machucar essa pessoa. E nós vamos ver aqui, irmãos, no final, o que Deus realmente quer de nós como filhos de Deus. Você sabe perfeitamente que as pessoas aí fora, as pessoas que não têm Jesus como seu Salvador e Senhor, ou seja, as pessoas incrédulas, elas falam o que elas nem entendem. Elas falam as palavras, elas não medem as palavras, elas não pensam em falar. Assim, irmãos, eu creio que era eu e você quando nós não tínhamos o Senhor Jesus, quando nós não tínhamos sido transformados pelo Senhor Jesus. A nossa palavra era palavras duras, palavras que machucavam. Muitas vezes nós usávamos palavrões, usávamos palavras pesadas para tratar uma conversa com as pessoas. E hoje em dia você observa aí, as pessoas quando elas conversam, você percebe que elas conversam machucando as pessoas com quem ela está conversando, depreciando a pessoa com quem ela está conversando, trazendo para a vida daquela pessoa uma palavra pesada, uma palavra de maldição, e nunca uma palavra que verdadeiramente brote do fundo do seu coração com amor, para com que aquela pessoa ela se levante. Então as palavras que nós usamos, ela pode o quê? Causar bem ou mal. E você observa aqui no versículo 6 que o apóstolo Tiago ele diz uma coisa muito forte. Ora, a língua é fogo. Olha, a língua é fogo. O que o fogo faz? Ele queima, ele destrói, ele acaba com tudo. Então o apóstolo Tiago, ele coloca a língua como um fogo que incendeia de uma forma tão grande, que destrói de uma forma tão grande. A palavra que é lançada, a palavra que é pronunciada, ela pode destruir uma pessoa, ela pode colocar uma pessoa para baixo, e pode levar uma pessoa até ter o suicídio, levar a pessoa ao suicídio. Muitas pessoas, irmãos, elas vão para o suicídio. Muitas pessoas elas vão dar cabo da sua vida porque foi lançada sobre ela uma palavra de maldição, uma palavra de morte, e como ela não tinha estrutura para aguentar, o que ela fez? Ela vai e tira a sua vida. Muitas pessoas elas saem da presença da sua família porque foi falada uma palavra pesada, a pessoa sai. Muitas pessoas perdem o casamento porque foi falada uma palavra pesada, uma palavra de mal, e ali destruiu aquele casamento. Não houve ali um amor, não houve ali uma condição para que aquela vida, aquele patrimônio, aquela família se fortalecesse na presença de Deus. Então o Tiago, ele mostra aqui que a língua, ela é fogo, ela pode causar estragos horríveis. Por isso, irmão, nós temos que tomar muita atenção, prestar muita atenção naquilo que nós falamos. Amém? Porque a palavra, né, a palavra que nós usamos, como eu disse, ela pode causar bem ou mal. E na nossa situação, na nossa posição como os filhos de Deus, a nossa palavra, ela tem que causar bem e não mal. E o apóstolo Tiago, ele estava tendo essa preocupação aqui, por isso que ele escreveu aqui. Se você for observar, do versículo 1 até o versículo 2, está se referindo ao pecado da língua.
e como nós devemos refrear essa língua, essa palavra que nós estamos lançando. Então, o apóstolo Tiago, ele toma tempo, vamos dizer assim, ele coloca 12 versículos aqui no capítulo 3, falando diretamente da língua, diretamente do poder da palavra. A palavra, irmãos, ela tem poder de destruir e também de edificar. E a nossa palavra tem que ser palavra de edificação. Amém? Então nós podemos ver aqui, irmãos, que Tiago ele fala isso, né? A língua é o fogo, a língua é uma coisa destruidora, é uma coisa terrível. E se nós, irmãos, não tomarmos cuidado, a nossa palavra, aquilo que nós usamos para falar, pode causar estrago ou pode causar bem. E eu pergunto para você, o que nós temos falado ultimamente? Está causando bem ou está causando mal? Nós temos que tomar muito cuidado. E nós vamos ver aqui daqui a pouco, eu quero levar você na segunda parte, para mostrar para você onde nós devemos buscar essa palavra de bem, onde nós temos que estar buscando essa palavra de verdade, que nós temos que pronunciar todos os dias, palavra de bênção, e nunca palavra de maldição, e nunca palavra negativa, porque a igreja do Senhor, os filhos de Deus, eles têm que ter uma palavra, eles têm que ter uma língua totalmente transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Amém? Então nós vemos aqui, com o que dizemos, irmãos, podemos acabar com a honra de alguém. Não é verdade? Com o que dizemos, nós podemos acabar com a honra de alguém. Pôr em dúvida, nós podemos ver aqui, pôr em dúvida a integridade e denegrir a imagem de alguém. Então nós temos que tomar o quê? Muito cuidado no que nós falamos. Não no que nós pensamos, mas no que nós falamos. É lógico que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração ele tem maldade, está cheio de maldade, a nossa língua, a nossa palavra será de maldade. Mas se o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio do amor de Deus, automaticamente a nossa palavra, a nossa língua, ela vai proferir palavras de bênção. Então nós podemos ver aqui que com o que nós dizemos podemos acabar com a honra de alguém, denegrir a imagem de algumas pessoas. Irmãos, infelizmente nós podemos ver que muitas pessoas, eu digo isso lá onde eu trabalho, eu percebo ali que muitas pessoas ali, elas usam algumas palavras para denegrir as pessoas, e são pessoas que não têm Jesus, glória a Deus. Mas nós, irmãos, clamamos ao Senhor para que essas vidas se salvem, nós clamamos para que essas vidas, elas se convertam nos seus maus caminhos. Mas eu vejo ali que algumas palavras que as pessoas falam, elas denigrem a imagem do funcionário, do associado. As pessoas falam palavras que colocam em dúvida a integridade das pessoas, porque essas pessoas que têm essa palavra, que trazem essa palavra, essas pessoas, elas não são transformadas pelo poder de Deus, por isso que elas fazem essas coisas. Mas a nossa oração, o nosso clamor é para que essas pessoas, elas venham se converter e ser salvas por Jesus e transformadas pelo seu poder. Aleluia. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos amaldiçoar, nós não podemos falar mal, mas nós devemos clamar ao Senhor para que essas vidas sejam totalmente transformadas pelo poder de Deus. Amém? Por isso é importante, irmãos, nós estamos buscando a presença do Senhor. Eu quero mostrar para você aqui qual é a nossa fonte, irmãos. Qual é a nossa fonte? Qual é a nossa fonte? Qual é a nossa fonte que origina aquilo que nós falamos? É a palavra de Deus. Amém? A fonte que origina as nossas palavras, a fonte da nossa que origina o que nós falamos é a palavra de Deus. O Filho de Deus, o Filho do Senhor Jesus, o Filho do Pai Eterno, ele não pode falar palavras de baixo calão. A palavra do Filho de Deus tem que ser sim, sim, não, não.
Nós temos que ter um procedimento, nós temos que ter uma posição no nosso falar. E a origem da nossa palavra, a fonte, aquilo que nos inspira a palavra, agora transformado pelo poder de Deus, transformado pelo amor do Senhor, é a palavra do Senhor. Hoje nós não falamos mais palavrões. Por quê? Porque nós somos transformados. Porque a fonte que nós buscamos é a palavra de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que a fonte, que elas estão buscando é outra fonte. Eu digo agora com respeito a filhos de Deus, que se dizem cristãos. Nós pregamos aqui, um tempo atrás, a respeito dos verdadeiros cristãos. Tem pessoas que se dizem cristãos, mas infelizmente a fonte das suas palavras não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, é outra coisa, mas não é a palavra de Deus. O que é? É a moda mundana, é o que o mundo está falando, é o que o mundo está falando por aí. Mas nós, irmãos, como filhos de Deus, nós temos que ter a fonte, e a fonte que nos origina, o que nós falamos, é a palavra de Deus. Glória a Deus, amém? Então aquilo que sai da nossa boca, aquilo que estamos falando, a nossa boca, ela deve jorrar o quê? Ela deve jorrar palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que levam as pessoas a refletir sobre o seu pecado, sobre a sua posição espiritual diante de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu não estava aqui de manhã, a pastora Vânia pregou, e isso aqui o que é? É levantar a bandeira do Evangelho, é você falar do amor de Deus, é você ter um palavreado totalmente transformado, a sua língua falando do amor de Deus, a sua língua falando das coisas de Deus, você tendo palavras que vão edificar, palavras que vão trazer vidas para as pessoas. Evitar falar palavrões, evitar falar até apelidos. Nós temos que aprender, irmãos, ter um linguajar santo e puro, um linguajar onde as pessoas verdadeiramente elas entendem o que você está falando. Nós devemos falar algo que, quando nós falarmos, as pessoas identifiquem, que elas entendam aquilo que nós estamos falando. Hoje em dia as pessoas aí têm um linguajar, irmãos, que eu fico pensando, o que esse camarada está falando aí? Falou uma palavra aí e eu não entendi nada. Por quê? Porque é um linguajar totalmente identificado com a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, não é aquilo que você tem aprendido, não é a fonte a qual você está buscando o seu palavreado. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos transforma, ela nos dá graça. Amém? Nossas palavras, irmãos, elas devem ser salgadas. Amém? Não, pastor. Glória a Deus, que ninguém deu amém. As nossas palavras, elas têm que ser o quê? Doces. Aleluia. Doces. O que é a palavra doce, pastor? É aquela palavra agradável. Amém? São palavras agradáveis a Deus, principalmente, e às outras pessoas. As nossas palavras, irmãos, elas têm que ser agradáveis. As nossas palavras, elas têm que ser doces. Nós, irmãos, somos transformados pela palavra de Deus. A nossa boca, a nossa língua, ela tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. E o Senhor nosso Deus, Ele deixou bem claro para a nação de Israel, que a nação de Israel deveria meditar na palavra dele de dia e de noite, e passar de pai para filho, de geração em geração. E também hoje, nós que somos a igreja, nós que somos os gentios, enxertada na oliveira que é Jesus, a nossa palavra também é transformada, o nosso linguajar é transformado, e nós também, irmãos, somos convidados, chamados para meditar na palavra de Deus todos os dias, porque é pela palavra de Deus, que é a fonte da nossa vida, é que nós vamos ter uma palavra verdadeiramente sim e não não. Infelizmente tem muitos cristãos que falam assim, mas a resposta é não. Isso é um mau testemunho, ou seja, é uma língua que não está falando verdadeiramente a palavra de Deus.
Então as nossas palavras, elas devem ser doces e agradáveis a Deus e às outras pessoas. Amém? Nós temos que agradar as pessoas. Amém? Uma coisa que nós devemos observar, irmãos, não importa, meus irmãos, não importa o que os incrédulos nos digam. Amém? Não importa o que os incrédulos nos digam, nem se eles nos ofendem. As nossas palavras, elas sempre têm que ser doces e agradáveis. Se as pessoas nos ofendem com palavrões, que as pessoas nos ofendem com palavras de maldição, palavras que queiram nos tirar, levar para baixo, nós temos que tomar a posição de filhos de Deus. Nós não devemos descer ao nível dessas pessoas, como dizem por aí. O filho de Deus, ele não pode retrucar, a sua palavra não pode ser do nível das coisas do mundo, das pessoas do mundo. A nossa palavra, irmãos, ela tem que ser palavras brandas, palavras doces, a qual vai trazer salvação para as pessoas, porque é pela palavra, irmãos, que nós ganhamos as pessoas, pelo nosso testemunho. Está entendendo? Nós temos que ter isso. Não importa o que os incrédulos nos digam, e nem o que se eles nos ofendem, irmãos. As nossas palavras devem ser doces e agradáveis sempre. Amém? As nossas palavras devem ser agradáveis sempre. Por isso que Tiago, ele deixa bem claro aqui, de uma só boca, versículo 10, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não, a nossa palavra, ela tem que ser doce. Amém? Você tem que ter uma palavra doce. Nós temos que ter palavras, irmãos, para falar. Amém? Nós temos que ter discernimento para falar. Nós não devemos, irmãos, deixar que a nossa língua, que a nossa boca, elas levem a gente dar o testemunho pelo nosso falar. Amém? Porque viu aqui que a língua, ela é difícil de domar. Mas se nós estivermos buscando na fonte certa, se nós estivermos bebendo da palavra de Deus, buscando cada vez mais a palavra do Senhor, nos policiando, nos colocando a fazer a vontade do nosso Deus, toda palavra que eu e você falarmos, nós teremos êxito, nós não vamos nos trair. Amém? Pela palavra que nós pronunciamos. E isso, irmãos, vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Importante, irmãos, é importante nos alimentarmos da palavra. É importante você e eu, nós meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Para alimentarmos a nossa mente, irmãos, de coisas boas. Nós temos que alimentar a nossa mente, nós temos que alimentar as coisas boas, para dizer preciosas, e nos encher da palavra de Deus. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, através da leitura diária da palavra do Senhor. Você pode observar, se nós deixamos de ler a Bíblia, se nós deixamos de meditar na palavra do Senhor, ou se nós fazemos isso casualmente, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser lida casualmente. Amém? A palavra de Deus, ela tem que ser meditada todos os dias. Todos os dias, eu e você, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar na palavra, porque é isso que vai nos dar a vitória, é isso que vai fazer com que a nossa boca, a nossa língua, ela seja moldada. Aliás, o nosso coração seja moldado, e as nossas palavras serão sempre doces. Para quê? Para que as pessoas possam entender o que nós estamos falando, e a transformação que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu creio que você já teve essa experiência, de as pessoas, quando você chega perto das pessoas, as pessoas estão falando palavrão, estão falando alguma coisa, elas ficam até meio sem jeito quando você chega. Por quê? Porque elas sabem que você é um filho de Deus, porque ela já viu
ela já percebeu que você não fala palavrão, não fala palavras tortas, não fala coisas que venham desagradar, não traz uma palavra de maldição, não traz uma palavra de destruição. As pessoas, irmãos, que olham para você e veem que você tem um palavrear abençoado, que você fala palavras verdadeiras, que você é uma pessoa verdadeira, que você só fala a verdade, elas sempre vão te procurar, e aí você vai ver o poder de Deus sendo manifesto na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Amém? Eu já tive uma experiência assim também lá onde eu trabalho. As pessoas lá, os colegas meus, estavam conversando lá e já me chamaram lá, vem cá, o Lauro aqui vai falar porque ele não mente. Eu falei, o que é? O que é? Eu cheguei, o que é? Porque eles falaram, vem aqui que o Lauro ele não mente. Por quê? Porque essas pessoas, eles já viram o meu jeito de falar, eles já entenderam como é que eu converso. Irmãos, eu procuro cada vez mais lá onde eu trabalho, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Isso é um testemunho, é você saber entrar e sair de uma conversa. Você observar as pessoas, ela ouve você falar, ela percebe que na sua palavra, no seu palavreado, não existe nenhuma gíria, não existe nenhum apelido. Naquilo que você fala, não existe nada que venha interferir, mas que elas entendem claramente o verdadeiro português, vamos dizer assim, que você está falando, porque você é transformado pela palavra de Deus. A sua palavra, a sua língua, ela fala aquilo que o seu coração está cheio, a palavra de Deus. Amém? É importante, irmão, nós entendermos isso. É importante nós entendermos isso. Que as palavras, o poder das palavras, o poder das palavras. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, que meditar. O que eu tenho falado ultimamente? O que eu tenho dito ultimamente? Será que a minha fonte das minhas palavras é a palavra de Deus? Será que aquilo que eu tenho pronunciado está sendo agradável a Deus? O meu conversar, o meu falar está sendo agradável a Deus? A minha conversa com as pessoas, estou levando elas para perto de Cristo ou estão afastando ela de Cristo? Mesmo, irmão, que nós não falamos de Jesus ali na hora, mas as pessoas precisam entender e compreender que nós falamos palavras diferentes, palavras que elas possam ver assim, poxa, essa pessoa é diferente. Ela fala como ela traz ânimo na sua palavra, ânimo na sua palavra, a vida na sua palavra, verdadeiramente ela quer colocar para cima. A gente nunca, irmãos, deve colocar nas nossas palavras que vão fazer com que as pessoas, elas vão para baixo, mas que elas vão para cima, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. É através das nossas palavras, irmãos. Por isso, irmãos, presta atenção, as palavras têm poder. Amém? A língua, irmãos, está aqui na nossa boca. Ela tem poder para bendizer e amaldiçoar também. E como é que eu e você refreamos a nossa língua? Pastor, a partir de agora, eu vou refrear a minha língua não falando mais nada. Não é assim que refreia a sua língua. Não é assim. Se refreia a nossa língua, irmãos, pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pelo meditar da palavra de Deus. Para saber a vontade do Senhor. É assim que nós refreamos a nossa língua, porque a nossa língua, irmãos, ela na natureza dela é de maldizer, de ir até contra Deus, porque a nossa língua, irmãos, ela tem essa facilidade de sempre amaldiçoar. A língua se só domina ela pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Porque a pessoa que não tem Jesus na sua vida, que não tem Deus no seu coração, que não se entrega ao Senhor, a sua língua, ela só traz maldição. É um fogo que vai destruindo vidas após vidas e assim por diante. Mas a palavra de Deus nos fala, irmãos, que a língua, ela deve ser controlada. Amém? A palavra de Deus diz que a língua deve ser controlada. E pela palavra de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 34.
Salmo de número 34. Tem aqui os versículos que nós vamos ver que a língua, ela deve ser controlada. Salmo 34, Salmo de número 34. Glória a Deus. Mal, e os lábios de falarem dolosamente. Tem outra versão aí? Pode ler? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Amém? Palavras enganosas. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, né? Falarem palavras terríveis. Então aqui a palavra de Deus diz que a língua, ela deve ser o quê? Controlada. Amém? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreie a língua. Como é que eu refreio a minha língua? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Irmão, só tem um jeito de nós refrearmos a nossa língua para ela não falar, aqui como diz, né? Para falar, os nossos lábios falarem dolosamente. É pela palavra de Deus. É dessa única maneira que nós refreamos, controlamos a nossa língua. Refreando ela, tampando ela de tudo que for doloso e tudo aquilo que não agrada a Deus. Então a língua, ela deve ser controlada. Amém? Pastor, então eu vou parar de falar. Não, não é isso. Você nunca vai para controlar a sua língua se você ficar em silêncio, quieto. Não, você só controla, você só domina a sua língua pela palavra de Deus. Amém? Outro versículo que eu gostaria que você lesse comigo agora, lá em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Versículo 3. Provérbios 13, 3. Diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Amém? Pastor, lê aí na versão do pastor. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Está vendo, irmãos? Aquele, né? O que guarda a sua boca, ele guarda a sua alma, ele guarda a sua vida. Então observa que a língua, ela deve ser controlada, porque a língua, irmãos, é fogo. A língua é fogo. Do mesmo modo que ela louva a Deus, ela pode maldizer Deus. A língua, ela tem que ser controlada, a língua, ela tem que ser guardada, né? O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Aquele que fala demais, sem sabedoria, sem controle na língua, aquele que fala e maltrata, derruba, mata as pessoas pela palavra, e assim vai indo. Essa pessoa, ela arruína a sua própria vida. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que a língua, ela deve ser controlada, e ela é só controlada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Amém? Então você observa o poder das palavras. Nós temos que estar cônscio disso, nós temos que saber disso. Aquilo que eu falo pode destruir e pode machucar. Eu preciso estar com a minha língua domada, eu preciso estar com a minha língua controlada, eu preciso estar com a minha mente, o meu coração voltados para a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus está na minha vida, me ajudando a controlar, porque a palavra de Deus, irmãos, diz que a língua é fogo, ela pode destruir. E nós vimos aqui claramente, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Amém? Vamos para outro versículo, vamos lá em Provérbios 21. Eu peguei alguns versículos aqui para nós falarmos. Provérbios 21 agora.
Provérbios 21, versículo 23. 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Vou repetir. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Amém, pastor? Na sua versão, pastor. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Amém? Porque observe, irmãos, se a gente fala, né, se a gente não souber falar com a nossa língua controlada, nós nos causaremos destruição para nós mesmos. Traremos sobre a nossa vida muitas angústias, muitas coisas virão na nossa vida por causa do nosso falar. Se a gente não guarda o nosso falar, o nosso palavreado, se nós não pensamos antes de falar, porque tem pessoas que assim, vai falando tudo, vai falando, depois o que? As consequências das suas palavras, por a sua língua não ser controlada, as consequências virão contra ela, e ela começará a viver, a passar muitas angústias na sua vida, por causa do que? Não controlou a sua língua. E a palavra de Deus deixa bem claro isso para nós, irmãos. Devemos ter a língua controlada. Amém? E o último versículo que nós vamos ver aqui dessa parte, 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, versículo 10. Amém? Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Amém? Pastor, lê na sua versão, por favor. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Palavras enganosas. Palavras que enganam. Palavras que são mentiras. Palavras que não são verdades. Nós temos que controlar a nossa língua. Amém, meus irmãos? Porque a língua, ela fala palavras enganosas. Se ela não estiver sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus, se ela não estiver sendo controlada pela palavra do Senhor, ela vai fazer um estrago na vida das pessoas a qual você convive e trazer angústia para a sua vida. Por isso, cuidado com o que você fala. Amém? Nós não temos um cântico aqui das crianças? Cuidado, boquinhão que fala. Não temos? Então, é isso aí. Desde pequenininho nós já estamos aprendendo com o que nós estamos falando. Cuidado, boquinha, o que fala. Porque é assim mesmo, a língua é fogo. O apóstolo Iago ele deixou bem claro no versículo 6. A língua é fogo. E nós vimos aqui que fogo, ele destrói. Quando o fogo vem, irmãos, ele queima tudo. Não resiste, nada resiste ao fogo. O fogo, irmãos, ele queima ferro, ele queima tudo, ele distorce tudo. Porque o fogo, ele é consumidor. E a língua, irmãos, é do mesmo jeito. Se a palavra ela for mal colocada, ela destrói. Se a palavra for mal falada, ela destrói. A consequência vem para a pessoa que a falou e para a pessoa que recebeu. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado, porque as palavras têm poder. E as palavras têm poder. E quanto mais nós falarmos das coisas de Deus, melhor é nós falarmos das coisas de Deus que têm poder.
Amém? E para nós encerrar, nós vamos lá em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Eu peguei um texto aqui, Mateus, capítulo 12. E o Senhor Jesus, ele estava falando ali com os discípulos, né? Estava ali falando com os discípulos, falando ali com os fariseus. Mateus capítulo 12, versículo 33 em diante. Ele diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam o que o Senhor Jesus disse aqui? Amém. É forte o que o Senhor Jesus falou aqui. Os frutos, irmãos, revelam a árvore. Amém? Os frutos revelam a árvore. E aqui nós podemos observar que o Senhor Jesus deixou bem claro, no versículo 36 e 37: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No dia do juízo. Por quê? Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É forte o que o Senhor Jesus falou. Pelas tuas palavras você será justificado, mas também pelas tuas palavras você será condenado. Então observe, irmãos, o poder das palavras, o perigo que nós estamos correndo de falar palavras que nos condenam, o perigo que nós falamos as palavras que nos vão afastar da presença do Senhor. Por isso que nós temos que estarmos cada vez mais buscando em Deus, buscando na palavra do Senhor, verdadeiramente na transformação que nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que renovar as nossas palavras, nós temos que cada vez mais buscar a presença de Deus, a presença do Espírito, para que da nossa boca venham sair palavras doces e agradáveis aos homens. Amém? Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos atentos a isso, porque isso que o Senhor Jesus falou aqui, irmãos, é muito sério. Jesus, ele falou claramente: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O Senhor Jesus aqui, irmãos, ele estava mostrando ali para os fariseus, para os seus discípulos, as árvores e os seus frutos, e nós podemos ver aqui claramente: os frutos revelam a árvore. Se eu e você tivermos palavras de bênção, palavras agradáveis, aí será revelado a árvore que nós somos, árvores plantadas pelo poder de Deus. Amém? Por isso que eu e você, irmão, nós temos que estar enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. Amém? Para que nós possamos, irmão, dar verdadeiramente no tempo certo os frutos que o Senhor deseja que nós demos. E o Senhor, ele quer que eu e você, nós demos frutos cada vez maiores, frutos que vão glorificar e exaltar o nome dele. E a palavra que nós proferimos, nós temos aqui glorificar o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus, ele possa cada vez mais, irmãos, nos dar essa graça, nos dar essa direção. Porque verdadeiramente nas palavras há poder. Amém? E quando Tiago, ele estava ali falando, né, na sua carta, né, vamos voltar lá em Tiago, quando ele estava ali falando, né, na sua carta, né, a origem aqui, né, o pecado da língua e o dever de refreá-la,
Ele estava falando ali para os irmãos. E olha só o que ele começou logo no primeiro capítulo. Eu estava vendo esse versículo. No capítulo 1, olha o que ele diz aqui. No versículo 19. Ó, a prática da palavra de Deus, né? Ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Pastor, mas eu tenho que ser... Não, esse tardio para falar, você tem que analisar o que você vai falar. Você não deve falar, despejar, você tem que falar coisas que venham realmente edificar. Seja tardio no falar, esteja pronto para ouvir, esteja atento para ouvir, mas você seja tardio para falar, porque no muito falar, irmãos, há abundância de iniquidade, abundância de coisas ruins, porque a língua, irmãos, é fogo. A língua é fogo, e nós temos, irmãos, que estar sempre buscando a presença de Deus. Amém? Então a prática da palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser totalmente direcionada pelo poder de Deus. Amém? Que eu e você, nós tenhamos a nossa língua controlada, que nós tenhamos verdadeiramente os frutos que revelam a árvore que nós somos. Amém? Que todas as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, ela possa reconhecer que você é uma árvore plantada por Deus, porque você tem a sua palavra é uma palavra que edifica, uma palavra que traz vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém? Então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos estar orando agora. Eu gostaria que você orasse comigo. Nós vamos falar com Deus. Amém? Nós vamos falar com o Pai. Vamos pedir ao Senhor a direção, a orientação cada vez mais, para que a nossa palavra, aquilo que nós falamos, seja para edificar e não para destruir, seja para dar vida e não trazer morte, porque a palavra do Senhor, irmãos, é bem clara: a língua é fogo, mas nós temos o dever de dominar e de controlar a língua pela palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, eu quero te louvar e agradecer a ti, meu Pai, por essa palavra, Senhor, essa pequena meditação da tua palavra, Senhor. Aqui nós estamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para cada dia, Senhor, entender e compreender que as nossas palavras, ela tem poder, Senhor Deus, para o mal e para o bem. Senhor, que a minha palavra, a nossa palavra, ela seja sempre para o bem, Senhor. Vamos louvar a tua glória, Senhor. Pai, peço em nome de Jesus, que o Senhor dê graça aos nossos irmãos, que o Senhor dê glória, Senhor, aos nossos irmãos, para testemunho. Ajuda, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a orar a palavra, Senhor, que doce, a palavra que traz vida,
Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Então vamos alimentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos alimentar a nossa mente de coisas boas. Para dizer que, né, precisamos encher da palavra de Deus. E aí falamos palavras de vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Você quer sempre falar a palavra de vida? Amém. Amém. Assim seja, para a glória de Deus. Amém?